Este documentário é uma produção acadêmica com o intuito de promover um debate e reflexão sobre a prisão preventiva e seus reflexos na sociedade. Começando a linha de raciocínio a partir de preceitos constitucionais, uma pessoa deve ser considerada inocente até a sua condenação, ou seja, o trânsito julgado da sua sentença penal, quando não é mais possível recorrer da decisão. Em regra, ela poderia ser presa antes desse momento, porém existem três tipos de prisão que podem ocorrer de maneira excepcional à regra, sendo elas a prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva, sendo a prisão preventiva que vamos destacar no nosso documentário, que é uma medida cautelar decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito policial ou instrução criminal, com o objetivo de garantir a ordem jurídica social. No entanto, vale lembrar que, pelas alterações presentes na Lei 12.403 de 2011, o juiz não poderá decretar a prisão preventiva em fase de inquérito policial ou em outra investigação criminal. Somente poderá ser decretada a requerimento do Ministério Público, do querelante ou assistente, ou por representação da autoridade policial. Os pressupostos estão presentes no artigo 312 do CPP. Para decretar a prisão preventiva é necessária a presença da justa causa, que se compõe pelos indícios de materialidade delitiva e autoria. De materialidade delitiva, que é uma prova mínima que, de fato, aquele crime ocorreu. E indícios suficientes da autoria. É quando a circunstância é conhecida e provada, sendo possível estabelecer uma relação entre a existência e a autoria delitiva. Em relação à prisão preventiva, vamos aos fundamentos legais dela, que são a garantia da ordem pública, que visa manter a ordem da sociedade, a conveniência da instrução penal, que tem como objetivo que a instrução criminal se desenvolva de forma limpa, onde impeça o réu de atrapalhar o processo investigativo. Os exemplos são de ameaçar testemunhas ou destruir provas, e entre outras. A garantia da aplicação penal, a prevenção de que a justiça seja impossibilitada, de alguma maneira, de aplicar a sentença que foi dada. A garantia da ordem econômica, da Lei 8.884, de 1994, que tende a evitar que o agente permaneça em liberdade, sendo causador de um grande abalo à situação econômica de uma instituição financeira ou de órgão do Estado, como nos casos de colarinho branco, contra a ordem tributária e contra o sistema nacional, o que atinge o coletivo. Também, o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. A prisão é o último recurso. Muito utilizada na Operação Lava Jato, prendendo políticos que exerciam muita influência, como o ex-governador Sérgio Cabral, que teria desviado 220 milhões. O governador do Rio de Janeiro teve sua prisão preventiva decretada em 2016 pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Em relação às hipóteses de cabimento da preventiva previstas no artigo 313 do Código Processual Penal, em crimes dolosos punidos com penas privativas de liberdade máxima superior a 4 anos, exclui a possibilidade de uma prisão preventiva em contravenções penais e a princípio de crimes culposos. Crimes que envolvam a violência contra a mulher, criança, adolescente ou idosos, ou com pessoas com deficiência, para assim caber medidas protetivas de urgência. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, ou quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo, se outra hipótese, recomendar a manutenção da medida. Questões essas provenientes do pacote anticrime, com a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Um levantamento feito em 2019 mostra que no Brasil 773 mil pessoas estão presas em delegacias e unidades prisionais, segundo o Departamento Penitenciário. Este número vem crescendo cada vez mais. Em 2020 houve um aumento de 3,89%, referente a 2018. Milhares de pessoas transformadas em estatística. 33,47% destes presos
são preventivos, representando 253.963 pessoas, o que leva-se a pensar na utilização dessa forma de cautelariedade, sendo que as prisões estão lotadas. Há estudos que faltam 312.125 lugares nas cadeias brasileiras, tendo 461.026 vagas disponíveis. Referente a esses assuntos e a real aplicação dela no sistema jurídico e processual, questionamos alguns operadores do direito. Meu nome é Cristiane Rodrigues Ribeiro, sou advogada há quase 20 anos, militante em Brasília e fora. Atuo como civilista, familista e na área criminal, principalmente relacionada a Maria da Penha. Também dou assessoria a alguns órgãos públicos. Bom, meu nome é Antônio Henrique Graciano Suxberger, eu sou doutor, sou mestre em Direito, sou professor titular do programa de mestrado e doutorado do UniCeub, sou promotor de justiça no Distrito Federal desde 2003. Antes de ser promotor, fui defensor público federal, fui defensor público no DF, fui promotor de justiça na Bahia, fui analista judiciário do TJDF, fui analista judiciário do MPU, advoguei, e, enfim, o que mais? E atualmente sou membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com mandato para o biênio 2021-2023. O de hoje é Santino Soratel Correia Júnior. Doutor, fale um pouco suas áreas de atuação ou a que já atuou, por favor. Eu já fui delegado de Polícia Civil, né, delegado de Polícia Federal, e já fui procurador de Estado, trabalhei na assessoria jurídica de comissões permanentes de citação como uma forma de análise de risco e prevenção, e a advocacia me fascina, tá? De todas as áreas. É isso, querido. Sempre à disposição. Quer dizer, na verdade, quando eu optei em buscar um caminho, eu busquei um caminho que me dê uma satisfação de vida, né? Uma realização, e acima de tudo, um ideal. Parece besteira, mas é o que decide você, porque se você viver nesses dois parâmetros que são estabelecidos, entre sucesso e fracasso, quer dizer que se você não conseguiu sucesso, você é o quê? Então, eu nunca busquei isso, eu busco uma satisfação pessoal. Eu tive a oportunidade de estudar em Salamanca, na Espanha, em Aix-en-Provence, na França, trabalhando uma dissertação e uma tese em que se busca a história dos erros judiciários, a dosimetria da pena, a falta de fundamentação e a proporção, a falta de individualização, isso de uma maneira geral, né? Então é isso, querido. A minha vida é feita de respiração nessa atmosfera jurídica. Não só dessa, né? Porque o advogado, principalmente as pessoas gostam de ler, que tem essa vocação, essa área da ciência social e jurídica, eu acho que elas devem buscar muito mais do que o livro de direito. Então é isso, querido. É literatura de uma forma geral. Primeiramente, como vem a aplicação das prisões preventivas no Brasil? Bem, eu vou fazer um apanhado para vocês, porque eu viso muito apresentar os temas que eu abordo, principalmente hoje eu estou trabalhando muito via Instagram, de uma forma muito clara, para que eu possa atingir, a minha meta é atingir as pessoas, sejam pessoas da área do direito ou não, de forma esclarecedora, levando conteúdo útil e de uma maneira simples. Então, eu vou fazer da forma que eu costumo fazer no Instagram. O que acontece? A prisão preventiva, ela deve ser uma exceção entre as medidas cautelares, porque ela restringe a liberdade do cidadão. No entanto, ela não tem sido utilizada da sua forma adequada, sob meu ponto de vista, causando o quê? Até a superlotação carcerária tem sido utilizada em excesso. Porque ela tem que ser utilizada, como eu falei, como o último meio entre as cautelares, porque tem a prisão domiciliar, tem a fiança,
justiça, enfim. É claro que tem os requisitos necessários da prisão preventiva, do 312. No entanto, tem que ser analisado a materialidade e indícios de autoria também, ok? Dentre os requisitos que tem da própria preventiva. Na minha análise, o cuidado em se utilizar esse instrumento deve ser muito grande, até porque hoje em dia, se formos olhar, a porcentagem é alta dos presos provisórios nas penitenciárias. E o que auxilia? A superlotação. E auxilia mais o quê? O fortalecimento de quê? Do crime organizado. Entendeu? Já em relação à violência doméstica, violência familiar contra a mulher, criança, idoso, ela é um bom meio a ser utilizado, desde que seja para resguardar o quê? As medidas protetivas que são dadas referentes à lei. Aí sim, é uma boa utilização. De maneira crítica, acho que o Brasil precisa repensar as fundações do seu próprio sistema de justiça criminal, porque me parece que o uso da prisão provisória no Brasil, a prisão preventiva, vou falar da prisão provisória, né, que é o gênero mais amplo, que abrange a prisão preventiva, me parece que esse uso da prisão preventiva reflete alguns problemas que temos no próprio sistema de justiça criminal. Então, uma persecução penal ainda amparada numa investigação anacrônica, cartorial, ultrapassada, um processo criminal também que enfrenta problemas seríssimos de boa gestão do funcionamento do sistema de justiça, com problemas graves no congestionamento judiciário, tanto na primeira instância como na segunda instância e também nos tribunais superiores, um acesso muito desigual ao que seja esse funcionamento do sistema de justiça, seja por meio da assistência judiciária, ou da maneira pela qual a atividade judicante se opera de maneira desigual, e essa desigualdade muito informada por razões etárias, por razões econômico-financeiras, por razões de raça, enfim, num quadro que vulnerabilidades se cruzam e acabam culminando num uso pouco racional da providência extremada do processo, que é a prisão processual, a prisão temporária, enfim, a prisão da qual a prisão preventiva é espécie. Então, vejo de maneira crítica e não consigo pensar a crítica à prisão preventiva unicamente abordando o problema da prisão processual. Me parece que o seu mau uso e mau funcionamento é reflexo dos problemas mais amplos, mais complexos do próprio sistema de justiça criminal brasileiro. Eu vejo como uma forma de tentar resolver o nosso problema social, nossos problemas sociais mais graves, distribuição de renda e tal, e até de segregação. Então, a aplicação, como eu vejo a aplicação, eu vejo como aquela história que se concentra numa frase, ou cadeia ou nada, né? Ou prisão ou nada. Então, essa diretriz acaba por colocar por terra toda a história da cautelaridade como forma de proteção, porque você realmente usa a prisão como forma de intimidação e vingança, e o que se vê não é a solução dos problemas. Quer dizer, aquilo que deveria ser uma forma de estancar, de prevenir, cautela é isso, né? Cautela tem a ideia da prevenção, né? De cautela e tal. Mas a gente não vê isso, a gente vê essa popularização, essa resposta como forma de agradar a uma opinião pública, que eu acho que não é nem opinião pública, mas é uma pública opinião de alguns. E aí se banaliza, aí se joga por terra toda uma ideia, toda uma concepção. E o pior de tudo é que se a regra é liberdade, agora passou a ser a prisão. Então essa sociedade policialesca, ela realmente vem buscando essa forma, baseada no direito penal do inimigo, do Gunther Jacobs, e isso tem trazido fracassos em cima de fracassos, e nada disso ajuda a pensar diferente, porque a questão não é de política criminal, que acabamos não tendo, mas de politicagem, sabe, para satisfação de interesse de alguns. É isso.
É como eu penso. Acha que é utilizado como último requisito para as resoluções de questões em sua maior parte? Prisão preventiva deve ser utilizada como último meio, tá? Exatamente porque está sendo utilizado em excesso, de forma, sob meu ponto de vista, como eu falei, inadequado, tá bom? Porque se tiverem meios cautelares que você possa evitar a prisão preventiva, que sejam utilizados. Até porque mesmo que sejam investidos em infraestrutura, em pessoal, o índice ainda dentro das penitenciárias é muito elevado de presos. E, infelizmente, causa isso que eu falei, a superlotação, o fortalecimento do crime organizado. Outra coisa até que vocês tinham comentado comigo antes, feito para fazer uma análise, é sobre o pacote anticrime. E principalmente o quê? O juiz não vai poder de ofício decretar a prisão, precisa que o Ministério Público, delegado, as partes peçam. E outra coisa, bem importante, sob meu ponto de vista, que pode reduzir essa aplicação excessiva e talvez até de forma inadequada. São os 90 dias. A cada 90 dias o processo tem que ser analisado. Caso não seja analisado e a pessoa esteja presa, vai ser considerado uma prisão ilegal, cabendo o quê? Um relaxamento, um pedido de relaxamento. Então, sob meu ponto de vista, eu concordo que é uma benesse, tá? É um meio até para que realmente a prisão preventiva funcione de forma mais adequada. Outra coisa que seria, talvez auxiliasse melhor para que nem precisasse da prisão preventiva, ainda vamos dizer que é um sonho, mas a utilização das tornozeleiras é um meio que auxilia. Outra coisa, é investir muito em conscientização mesmo nos locais, periferias mesmo. É um trabalho de formiguinha. Por quê? Porque isso vem de mais de séculos. Então, assim, é um trabalho que tem que ser feito aos poucos mesmo. Mas, lembrando que, além dos crimes de violência doméstica, familiar, contra a mulher, que cabem à prisão preventiva, os crimes contra o patrimônio são, em maioria, onde entra a prisão preventiva. Daí, um item que eu entendo até importante seria fazer com que o autor do crime restituísse o bem. Porque ele já iria ficar naquele, se eu for pego, eu vou precisar fazer o quê? Vou ter que dar um jeito de restituir. Mas já furta, já rouba, porque não tem como. Então, ia pensar um pouco mais. Mas é um trabalho muito grande, um trabalho social muito grande, que envolve políticas, a política pública, envolve um movimento social muito grande, onde o investimento em saúde, o investimento em educação, é aquilo tudo que a gente já conhece e fica batido, mas é essencial. Tendo isso, a população vai ficar o quê? Principalmente aquelas menos favorecidas, áreas de periferia mesmo, pessoal marginalizado em relação à sociedade, à margem da sociedade, ficariam um pouco mais resguardados. Então, é um trabalho que eu posso fazer, vocês podem fazer, e como eu falei, no meu Instagram é exatamente para levar conteúdo de utilidade, de conscientização, porque eu acredito que quanto mais conscientes formos dos nossos direitos, responsabilidades e deveres, menos manipulados seremos e menos faremos mal a nós, a outra e à sociedade. Então, as medidas cautelares são importantes, mas o investimento em políticas públicas, em conscientização social, e cada um
fazendo um pouquinho do seu trabalho social ajuda muito. Seja um trabalho voluntário, de doação, seja doação moral. Eu falo que a caridade material é muito fácil da gente doar alguma coisa, até uma moeda no semáforo. Isso eu não tô tirando o mérito de quem faz isso, mas a caridade moral é a que a gente mais está precisando hoje em dia. Mais está precisando. Uma pessoa que eu conheço, ela recebeu, fugindo um pouquinho aqui, mas também em relação a essa conscientização, para quem sabe até a prisão não precisar futuramente ser tão usada. Ela recebeu uma ligação de um rapaz passando um trote e ela começou a conversar com esse rapaz. No final, o rapaz pediu perdão e depois ela conheceu esse rapaz até na igreja, para vocês verem. Então, um pouquinho do tempo que ela deu, ela achou que era bobeira, mas ela falou, tô em tal lugar, só que ela estava com muitas pessoas. E o rapaz chegou lá, ele falou, podia até ser preso. Não, mas não tinha se consumado nada, enfim. E teve essa transformação. Então, essa caridade moral, eu acredito que é o que todo mundo está precisando muito. Entendeu? Escutar, olhar, doar um pouquinho desse tempo. Eu não quero me colocar em padrão elevado, mas eu não poderia deixar de ter firmado isso com vocês. Me sinto honrada de estar aqui falando com vocês. Espero contribuir um pouquinho. Eu tenho uma reunião daqui a pouco, eu falei com o Álvaro, eu acredito que ele tenha passado para o colega. Eu estou falando com vocês dentro do meu carro, parada aqui no estacionamento para falar com vocês. Então, eu entendo que isso é importante, sabe? É um trabalho de formiguinha. E eu acredito que por meio disso, da nossa conscientização, não esperando só das políticas públicas, só da atuação do Estado, a gente consegue melhorar muito da nossa vida, da nossa qualidade de vida e também proporcionar aos outros. E, quiçá, um dia, essas prisões sejam exceção da exceção na nossa vida. Ainda é um sonho, mas que a gente pode consolidar e fazer virar meta para virar uma realidade. Eu vejo o problema aí do uso da prisão, até mesmo na maneira como se faz a sua abordagem. A prisão ela tem que ser compreendida, ou ela não pode ser compreendida como um fim em si mesmo. Ela não pode se amparar ou se justificar por critérios que reclamem o que seja resposta, culpa ou necessidade de retribuição à gravidade do crime. Esses são valores e são vetores que dizem respeito a um juízo de culpa reconhecido pelo juízo criminal, e não que dizem respeito à incidência da prisão processual. A prisão processual ela se ampara em pressupostos e requisitos, né? E esses pressupostos não dizem respeito a um juízo de culpa no direito brasileiro, ou mesmo no direito convencional, ou naquilo que se discute internacionalmente como um processo penal de cariz democrático e calcado, amparado em direitos e garantias. Então, talvez o ponto aqui não seja exatamente a utilização da prisão como último ponto, último requisito para resoluções de questões. A questão aqui talvez será que há um uso abusivo da prisão processual no Brasil? Pois então, me parece que essa pergunta ela é respondida primeiro pelo fato de que não apenas do ponto de vista processual, mas do ponto de vista da resposta de todo o sistema de justiça criminal, os operadores do direito são treinados e pensam dessa maneira, conduzidos a uma lógica, que é uma lógica quase de um monólogo da prisão. É preciso pensar que a resposta do sistema de justiça criminal ao fenômeno da criminalidade, ela precisa se dotar de respostas alternativas que primem pelas alternativas, inclusive a judicialização de casos, e no caso da judicialização de casos, a possibilidade de respostas que sejam céleres, adequadas e que cumpram as próprias razões de justificativa de incidência do próprio direito penal. Se você me indagar que a prisão processual hoje no Brasil atende a isso tudo, a resposta é negativa.
porque muitas das vezes nós enxergamos o uso da prisão processual como um reflexo de um problema que diz respeito ao funcionamento do próprio sistema de justiça. Até num trabalho específico eu problematizo isso, eu faço a seguinte indagação: será que o uso da prisão processual no Brasil também não responde a um fator atinente à gestão do processo? Né? Será que é coincidência macabra o fato de que as unidades da federação que têm os mais elevados percentuais de presos provisórios são aquelas unidades que também têm as mais elevadas taxas de congestionamento, ou seja, os processos não terminam? Esse é o ponto que se tem que colocar. Porque quando se fala de prisão processual, ela trabalha invariavelmente com um binômio de relevância e de urgência. O ponto da relevância aqui diz respeito àquelas situações em que o uso extremado da prisão se dá naquelas hipóteses em que você efetivamente se valha da prisão quase como uma medida de defesa social, ou seja, na evitação da reiteração delitiva, que é um juízo preditivo, né? É um juízo preditivo que você faz sobre risco de reiteração delitiva, não é um juízo de culpa, é um juízo de risco. Agora, é claro que isso também tem que ser conjugado necessariamente com o tempo de imposição da medida. E em uma situação como essa, se imposta a medida mais drástica, o processo tem que caminhar de maneira muito célere, né? Porque são vetores que caminham em sentidos absolutamente opostos, né? Então, isso tem que ser muito refletido. Então, de fato, a gente tem problemas em que o uso da prisão processual se mostra abusivo, muito mais como uma consequência, um resultado do mau funcionamento do sistema de justiça do que propriamente a sua causa, entendeu? Se eu simplesmente libertasse todo mundo que está preso provisoriamente no Brasil hoje, o sistema de justiça criminal não ia passar a funcionar bem. Então, eu preciso entender bem o que é o reflexo do problema e o que seja a causa do problema. As causas desse uso da prisão são as causas que igualmente informam o uso abusivo da prisão como um todo, não apenas da prisão processual, mas também da prisão como pena, quase como um monólogo do direito brasileiro que não consegue pensar fora dessa possibilidade, ou seja, não consegue se abrir efetivamente ao que sejam as respostas alternativas, equivalentes funcionais da pena e outros pontos que países assemelhados ao Brasil, ou mesmo países desenvolvidos, já se abriram há mais tempo. Nós estamos em atraso numa situação como essa. O direito penal seria a última ratio, e a questão da custódia cautelar, nas suas modalidades, deveria ser a última, mas não é, é a primeira. Então, para qualquer tipo de coisa que se faça, nós temos uma câmara de pressão sobre policiais, sobre magistrados, sobre o Ministério Público. Prende, porque se não prender, não há um efeito. E esse efeito acaba não sendo pedagógico, muito pelo contrário. Se fosse pela quantidade de prisões, hoje você vê informações de FOSEG dando uma ideia de 60%. Até 60% das prisões são provisórias, portanto, são anteriores a uma sentença definitiva. Quer dizer, elas têm natureza cautelar. Então, essa primeira razão, né, vamos falar assim, essa atitude de uso imediato desse meio, ela faz com que realmente isso se esvazie e o sistema todo fique comprometido, porque ao invés de usar como última ratio, usa como primeira, e essa primeira acaba sendo esvaziada de sentido, uma vez que ela não resolve e não soluciona os grandes problemas que nós temos nesse problema sociocriminal. É isso. Acha que a culpa do encarceramento em massa é parte causada pela prisão preventiva? A temática do encarceramento em massa no Brasil, ela tem uma certa polifonia, né? O que é a polifonia? Tem muita gente se referindo ao encarceramento em massa e muitas dessas pessoas não estão falando a mesma coisa. Então, o que é encarceramento em massa? O Brasil prende muito? Essa é uma pergunta que se pode colocar, né? Se você for olhar comparativamente com o resto do mundo, considerando os nossos índices de criminalidade, não dá para dizer que o Brasil prenda muito, não. Estou falando em taxas de encarceramento. Agora, por outro lado, quando você verifica a situação estrutural das nossas prisões, tem como dizer que elas ocupam ou comportam as pessoas que lá se encontram? Impossível, né? Nós temos situações de prisões no Brasil que mais se parecem masmorras medievais e não cumprem
minimamente aquilo que a lei determina para ser um espaço de privação de liberdade. Então, quando falamos de encarceramento em massa, eu acho que um ponto fundante é talvez problematizar esse próprio sentido. Há uma polifonia nessa expressão. Será que temos encarceramento em massa em relação à falência estrutural das nossas unidades prisionais? Eu não hesito em responder que sim. Será que temos encarceramento em massa, por exemplo, como acontece nos Estados Unidos, que é um dos países que mais encarceram no mundo, inclusive utilizando medidas que são condenadas, criticáveis mundo afora, como penas de privação de liberdade de curta duração? Aí realmente eu acredito que a resposta seja negativa. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Hans Albrecht, que é um cara que já inclusive problematizou essa temática do encarceramento em massa, e ele destaca essa questão dessa polifonia, né? O que essas expressões que se referem a fenômenos distintos e que muitas vezes aparecem no debate de maneira comum. O sentido de encarceramento em massa no Brasil, ele é um sentido que tem que ser considerado à luz da falência estrutural do nosso sistema prisional. E essa falência é alcançada como um resultado da paralisação de expansão de vagas no sistema prisional e, além disso, a opção ruim de apostarmos em unidades de penitenciária e menos em colônias agrícolas e industriais, que são os estabelecimentos prisionais dirigidos ao regime semiaberto. O Brasil, por exemplo, não tem casa de albergado, não tem unidade de aberto. Então, a própria previsão legal do regime aberto no Brasil se mostra frustrada. Além disso, também temos problemas sérios em relação ao que seja o regime das cadeias públicas, que é o nome que a lei dá para o estabelecimento que recebe o preso provisório. Isso acaba conduzindo a uma massificação do uso de estabelecimentos penais que são levados a serem utilizados para aquela situação que ele não deveria se dirigir, né? Ou seja, tudo virou penitenciária. E o que é mais grave, me parece aqui, né? As respostas estruturais a isso, como, por exemplo, o reconhecimento do estado inconstitucional de coisas nos tribunais e outras situações, têm conduzido a um verdadeiro quadro que é possível nominar como um quadro de autorregulação penitenciária. O que eu estou nominando aqui como autorregulação penitenciária? Se você olha a realidade e a compara com a lei, não atende o que diz a lei. Se você olha para a realidade e compara o que dizem as decisões dos tribunais, não se cumprem as decisões dos tribunais. Então, você tem unidades federativas que simplesmente estabeleceram uma autorregulação de sua questão prisional, como é o caso, por exemplo, do estado de Minas Gerais, ou mesmo no estado de Goiás, em que presos em regime semiaberto simplesmente não estão mais recolhidos às unidades prisionais. Então, será que isso é bom? Não, isso é péssimo. Isso é consequência de um quadro de encarceramento em massa? Sim, mas, de novo, de que encarceramento em massa nós estamos falando? No Brasil, me parece que a expressão diz respeito à falência estrutural das unidades prisionais, e não ao fato de que nós possamos nos dar ao luxo de simplesmente implementar uma política de absoluto desencarceramento sem maiores compromissos com o que seja uma resposta efetiva do Estado para a criminalidade violenta. O encarceramento ele é resultado de toda uma ideia que provém desde a época em que as medidas iluministas voltadas a isso, voltadas à solução de problemas assim, elas foram violadas. Quer dizer, por exemplo, onde você pensa em liberdade, você não tem. Onde você pensa em liberdade, onde você pensa em fraternidade, onde você pensa em divisão de renda, onde você pensa numa sociedade menos desigual, você não tem, não é certo? Então, o que acontece? É muito fácil buscar uma medida bem midiática com uma prisão, e isso é que acaba por fragilizar tudo, porque a gente não tem... Se prendesse fosse a solução, nós teríamos resolvido já a situação do nosso país, né, com a construção. Eu lembro que aqui no Norte nós tínhamos uma casa, né, uma casa penal, e hoje nós temos mais de 15 ou 20, isso aqui no estado do Pará. Isso não resolveu o problema, muito pelo contrário.
a criação de unidades carcerárias, a militarização do sistema penal, o uso de armas de guerra, não resolve o grande problema da desigualdade social, sabe, da concentração de renda, da falta de emprego. E aí, nunca o encarceramento, nem a prisão preventiva, que é uma das modalidades, né, de prisão cautelar, então não será a solução para esse tipo de problema. É um problema que precisa ser enfrentado com responsabilidade. E essa responsabilidade passa por um imediatismo por parte dos nossos representantes dentro dessa nossa democracia representativa. Então, quanto mais midiático for, quanto mais sensacionalista ele for, quanto mais não só os políticos, não só os membros do Legislativo, mas do Judiciário, do Ministério Público e tal, inclusive da advocacia, que não milita nessa área, ou que se milita nessa área não tem essa concepção, porque há uma concepção de telejornais que utilizam essa ideia para fins de formação de uma sociedade e que acaba forjando todo um conjunto legislativo que busca, no encarceramento, na prisão preventiva, né, que é uma das modalidades de prisão cautelar, como forma de solução, e isso não vem solucionando, resolvendo, pacificando as nossas relações. A nossa sociedade vive assoberbadas, né, de questões criminais, e todo dia isso é fomentado. Se você parar para pensar que os telejornais ou os programas de televisão cobram nos intervalos ou pelas inserções comerciais valores altíssimos, então o crime e a prisão acaba servindo como valorização de toda essa ideia e que não resolve o problema. A revisionabilidade positivada pelo pacote anticrime é um fator que garante os direitos do apenado ou deixa mais complexo o sistema judiciário, deixando a medida mais vulnerável? Se referindo ao artigo 316, parágrafo único do CPP, né? Aquele que estabelece que o juiz, uma vez decretada a prisão preventiva e efetivada, né, o órgão decisor da prisão deva avaliar ou revisar a sua necessidade a cada 90 dias, pelo menos, né, mediante decisão fundamentada. Pois bem, a redação do artigo é uma redação bastante infeliz. A proposta normativa que ele traz é bastante elogiosa. Eu explico. O quadro de revisibilidade da prisão processual é simplesmente a todo tempo. A prisão processual ela precisa ser marcada por uma cláusula que a gente denomina no processo penal de cláusula ante tempo. É uma expressão em latim que guarda pertinência com o fato de que a mantença da prisão processual só se justifica na exata mantença do quadro de relevância e urgência que a justificou. Se há alteração desse quadro, é caso de revisibilidade dessa decisão de providência extremada que é a prisão processual. Agora, é bem verdade que se isso aqui que eu afirmei é verdadeiro, não é verdadeiro o fato de que juízes tenham nas suas mãos todos os dias os processos com as suas decisões de prisão processual para serem revistas. Ao contrário. Então, a lei anda bem, é elogiosa, quando ela diz e estabelece um prazo de revisibilidade mínima de prisão processual, né? Se a primeira iniciativa nesse sentido foi dada num ato conjunto entre o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, que dizia que as prisões processuais deveriam ser objeto de revisibilidade mínima anual. E agora a gente alcança esses 90 dias estabelecido pelo 317. Ele traz problemas? Ele traz problemas. Por exemplo, quando a gente lê o artigo 316, a primeira pergunta que me vem à mente é a seguinte: será que esse artigo está se referindo unicamente ao juiz, ou ele igualmente se refere a todo e qualquer órgão jurisdicional que se encontre no exercício da atividade judicante? Será que essa revisibilidade é aplicável depois de formada a culpa do acusado? Ou seja, depois de sentenciado? Essa, para mim, me parece ser a grande pergunta, todavia sem resposta clara dos tribunais superiores. Por qual razão? É o fato de que, uma vez sentenciado o acusado e condenado,
que preso se encontrava no curso do processo, o juiz pode até manter a sua prisão processual, fundamentando-a na mantença da razão de necessidade da prisão preventiva. Agora, perceba que se o sujeito se encontra preso e ele preso permanecerá depois da sentença, qual seria o fato novo a ensejar a revisibilidade mencionada no artigo 316, parágrafo único? Essa indagação, o legislador não deixa claro. Ou ele estabelece o artigo 316 para todos os órgãos julgadores, e aí nós corremos o sério risco de vermos tribunais observando esse preceito unicamente de maneira formular, ou seja, a cada 90 dias soltando um modelo de decisão, porque, repito, o fato nada trará de novo, ou, de fato, a revisibilidade da prisão preventiva e o seu prazo de 90 dias se encontra propriamente estabelecida enquanto não formada a culpa do acusado. Eu anoto essa situação porque isso aqui remete, inclusive, à previsão original do CPP, em que o CPP trazia um título de custódia processual autônomo, chamado prisão decorrente de sentença condenatória. Hoje, toda e qualquer prisão cautelar que não seja a prisão em flagrante, que dura só até o momento que é jurisdicionalizada, ela guarda necessariamente cautelaridade. Ou seja, se não é prisão pena, é prisão cautelar. Então, se o sujeito está preso sem trânsito em julgado, a prisão tem que ter cautelaridade. E aí seguimos com essa coisa mal resolvida. O STF afirma que o trânsito em julgado é a razão própria que dá eficácia ao comando de condenação. Antes do trânsito em julgado, você não tem eficácia da sentença condenatória para que ela se faça cumprir, ela não é exigível. Mas, ao mesmo tempo, fica aqui a indagação. Naqueles casos em que o sujeito respondeu a processo preso, e ele preso é mantido quando proferida a sentença condenatória, qual seria o fato novo hábil a ensejar a revogação dessa preventiva depois de formada a sua culpa? Em certa medida, o que eu estou fazendo aqui é afirmando criticamente que a decisão que estabelece o trânsito em julgado da sentença condenatória para início do cumprimento da pena torna mais agudo o fosso que separa o réu que respondeu a processo preso do réu que respondeu a processo solto. E não propriamente assegura maior segurança, maior efetividade ao desenho do sistema de justiça criminal na sua modelagem normativa das prisões processuais. Então, acho a revisibilidade bem-vinda, mas acho a opção do legislador de não aclarar a quem se dirige o artigo um problema a ser solucionado pelos tribunais, que até agora não encontrou resposta adequada ou mesmo conclusiva. É preciso pensar inicialmente em certas características dessas prisões cautelares, prisão preventiva e outras. Por exemplo, a precariedade dela, a provisoriedade dela, acaba se transformando tudo em definitivo. Então, quer dizer, não são as forças, não é a força ou a acepção da palavra que determina a revisão de um sistema penal, um sistema judiciário penal, que provoca algum avanço nisso. Eu acredito que, enquanto as palavras forem vazias nesse sentido, a questão da... Olha, aí você pensa nas características o que foi pregado, né, com o pacote anticrime, que acabou não realizado, houve uma colcha de retalhos e que acaba confundindo todo um sistema. Mas essa revisionabilidade positivada acaba não sendo uma medida efetiva. Então, dessa forma, respondendo de forma objetiva, ela não garante os direitos do apenado e deixa o sistema ainda mais confuso e, na sua interpretação nessa hermenêutica, mais em desfavor dos condenados, ou dos apenados, ou dos egressos, de todos aqueles que têm felicidade de passar pelo sistema penal. Na sua opinião, como o processo poderia melhorar, seja por mudanças legislativas ou por outros meios viáveis para a resolução do déficit?
levando em consideração a sua carreira e experiência? Eu acho que o equacionamento do problema da prisão processual, ele se dá com uma melhor qualidade do provimento jurisdicional. E essa maior qualidade se dá a partir de reformas estruturantes do sistema de justiça, seja adequando e implementando medidas alternativas, seja dando seriedade e estrutura às alternativas de judicialização dos casos, porque essas alternativas de judicialização dos casos, elas permitem aqui uma maior racionalização da porta de entrada do sistema de justiça. Se você olhar, por exemplo, dados do CNJ, que identificam, dentro das pessoas que estão hoje recolhidas à prisão, quais são os crimes ensejadores das prisões, dessas pessoas que lá se encontram recolhidas, a gente vai se surpreender com o fato de que um percentual considerável dos tipos penais ensejadores dessas prisões não são tipos penais que trariam, por si só, a imposição de uma restrição de liberdade. E se você desce um pouco mais ainda a lupa, você vai perceber que grande parte desses quadros de aprisionamento se dão pela simples constatação de que a mesma pessoa tem se apresentado ao sistema de justiça criminal 1, 2, 3, 4 vezes presa em flagrante e simplesmente não recebe resposta alguma. E aí, diante da ausência de resposta, o Estado toca a única nota do instrumento que conhece, chamado prisão. É esse o problema. Então, os países que adotaram diversificações aos casos de judicialização e outras alternativas, comprovadamente, ao assegurarem resposta célere e efetiva a fatos criminosos, permitiram um efeito dissuasório de novas ações. Porque o que acontece no Brasil é que o sujeito bate no sistema de justiça e, na ausência de resposta, ele vai lá simplesmente e apresenta percentuais de recidiva. Veja que eu estou usando uma expressão que nem tem no vocábulo. Recidiva. Então, eu não posso nem dizer que é reincidente. Reincidente é um termo jurídico cunhado para estabelecer os casos em que alguém incorra em crime depois de definitivamente condenado por um crime anterior. Se eu estou dizendo que no Brasil os processos não terminam em tempo razoável, eu estou querendo destacar para vocês que a reincidência é até difícil de se configurar. Porque o tempo médio dos processos no Brasil são 3 anos e meio, 4 anos, e até lá o sujeito já praticou outro crime de novo. Então, eu estou nominando isso de recidiva. Eis o ponto. E aí, colocado nesse sentido, a gente vai perceber que grande parte do nosso ordenamento poderia observar medidas alternativas, que precisamos, de uma vez por todas, aclarar o debate sobre qual é o modelo político criminal que o Brasil deva adotar no enfrentamento da temática das drogas, por exemplo. Precisamos aclarar de uma vez por todas, igualmente, em que medida que possamos adotar alternativas e possibilidades para reduzir esse elevadíssimo percentual que temos de congestionamento judiciário. Então, é a partir dessas provocações que, eventualmente, a gente pode qualificar a decisão judicante e, com isso, aprimorar o quadro, melhorar o quadro, equacionar o problema da prisão preventiva. Então, as audiências de custódia foram medidas bem-vindas, né? Nesse sentido? Foram sim, mas só elas também não resolveram. Então, você precisa aclarar, construir um processo decisório mais adequado, inclusive na audiência de custódia. Processos que tenham índices e fluxos de tramitação mais céleres, mais rápidos. A melhoria e aprimoramento, inclusive, da atividade investigatória no Brasil, para que a gente possa ter, igualmente, respostas mais adequadas, mais sérias, que permitam judicialização de casos, e não, eventualmente, o absurdo que é uma pessoa responder a processo preso e, ao final, ser absolvida. Né? Repito, a prisão não é antecipação de culpa, mas vejam você que ela tem que se amparar em elementos robustos do que sejam a materialidade do crime e os indícios de autoria. Então, eu acho que como eu destaquei, o abuso da prisão processual ele não é causa, é resultado dos problemas do sistema de justiça. E o seu enfrentamento passa pelo equacionamento desses graves problemas do sistema de justiça. Só abordar a prisão não resolve.
É um problema de código unicamente? Vamos só mexer na lei? Também não. Envolve modelagem institucional, cultura dos atores processuais e, sobretudo, reformas estruturantes do sistema de justiça. Isso passa por alterações legislativas, mas não se faz unicamente com alteração legislativa. Então, nesse aspecto, por exemplo, o debate atual sobre o CPP na Câmara dos Deputados se mostra absolutamente fracassado. É um péssimo código. E eu digo sem titubear, que agravará a situação da prisão provisória no Brasil. Então, em vez da gente avançar em relação a mudanças, hoje, no debate de lege ferenda, né, ou seja, a lei que está por vir, nós ainda temos um quadro bastante tenebroso. Eu, particularmente, sou bastante crítico e pessimista da maneira como o atual Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, tem conduzido esse debate. Vejamos como fica. E a gente usa no direito penal, assim, palavras que são muito bonitas e no plano abstrato. Quando você pega assim a garantia da ordem pública, mas o que é a garantia da ordem pública, sabe? Você precisa discutir isso. Filosoficamente, o direito não dá espaço para isso, principalmente o direito posto, porque não é interessante. Por exemplo, o que era interessante, o que eu acho que é de bom alvitre, o que eu acho favorável nessas evoluções é essa substitutividade das prisões por medidas cautelares. Aí você vai dizer, mas isso não resolve, porque a cultura da prisão, porque ou é prisão ou é nada. Porque também nós não estamos preparados. Nós legislamos para um país que não tem preparo para fiscalizar essas medidas. O grande problema das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha é que não há fiscalização. Assim como não há fiscalização da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, que são previstas em lei do Código de Processo Penal. Então, é preciso que a gente encare de forma séria, porque isso passando também, é importante que se diga, que se passe também pela forma como o juiz decreta a prisão. Muitas vezes, sem embargo das letras da lei, quer dizer, da letra legal, do que está previsto no dispositivo normativo, né, do dispositivo legal, os juízes não dão efetividade a isso conforme o caso concreto. Então, é muito fácil dizer, olha, o decreto a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ou para a garantia da ordem econômica, para a garantia da instituição criminal, ou para a aplicação da lei penal. Isso é feito diariamente. E isso, em que pese hoje, seja abuso de autoridade, esse tipo de prisão. Mas a cultura entre punir um juiz que não fundamenta, de acordo com a verdade concreta, né, com a concretude do que aconteceu, aquilo que o fato realmente existe, eles não bastam citar, e aí o advogado, é necessário que o advogado, diante dessa cultura, seja hábil para enfrentar isso com remédios constitucionais que visem a concessão do writ, da ordem, né? Da ordem de soltura, no caso, um habeas corpus, certo? E outras medidas que também são a mandado de segurança, a matéria criminal, que acaba resultando na soltura, e isso é preciso saber abordar, sabe? Todo esse instrumental, saber manejar. Mas, para ser objetivo, Álvaro, o que é necessário é a aplicação, é a substitutividade como forma e fiscalização efetiva. Certo? Ao lado disso, e eu acho que como principal, é preciso investir na questão social muito pesadamente, sabe? Eu moro numa região aqui da periferia em que os jovens não têm área de lazer. Então, a área de lazer deles é um carimbó, é o reggae, é a cocaína, é a maconha. Um dia desse eu passei, aqui tem um portal da Amazônia, uma beira, e passou uma repórter e disse, olha, vai ali filmar, você lembra do filme chamado Quem Roubou Meu Queijo, era um livro? Pois eles estão dizendo Quem Roubou Meu Pó. Faça essa reportagem, porque essas crianças, esses jovens e muitas crianças, 10, 12 anos, vêm para cá para se drogar e aqui tem espaço de lazer. Mas não é investimento. Lazer como garantia social, como inclusão social. Então, eu sou muito crítico em relação a isso, mas eu
prefiro apostar da substitutividade da prisão, nos casos que são previstos em lei, a substitutividade, ou seja, na aplicação de medidas alternativas substitutivas da prisão, do que ser um ferrenho defensor da cultura da prisão. É como eu penso. É a felicidade de poder compartilhar com vocês, porque o novo sempre vem, como diz a canção, como diz o poeta. E a força de vocês, a maneira de pensar, é que vai fazer a mudança disso tudo. Porque eu já sou uma sombra que falo, né? Mas o que eu pude fazer em função disso, trabalhando em júri, certo? Porque o Tribunal do Júri tem esse condão de possibilitar isso, eu fiz. Não só isso, como nos mutirões, sabe, nas cadeias públicas, nas penitenciárias. Então, eu sempre procuro também trabalhar com o colégio, esclarecendo o direito à cidadania, as garantias, e dizendo o que é cidadania de verdade, para a gente sair dessa palavra bonita, mas que não tem assim, efetiva aplicação no plano real. É isso, meu sobrinho. Acho muito interessante. Desculpa interrompê-lo. Eu acho muito interessante a visão do senhor em relação a isso, né? Tirando um pouco daquela dogmática do que a gente acha, do que a gente vê, e trazendo para uma discussão muito mais etética e mais abrangente, mais realista, né? Porque nem tudo que está no papel realmente acontece na realidade e é eficiente para o que a gente tem, né? Então, achei muito interessante a nossa conversa. Eu estou sempre à disposição, Álvaro, meu sobrinho Luca, o dia que vocês precisarem, eu estou aqui, tá? Queridos, foi um prazer, sempre, e eu vou sempre torcer para que pessoas como vocês realmente assumam essa categoria de discutir, porque é preciso pensar, sabe? Acima de tudo, é saber que outros pensam, e a gente pensando em conjunto, a gente talvez consiga mudar isso, porque eu acho que foi um livro que eu li, talvez tenha sido aquele do Miguel, do espanhol, em que ele narra que, olha, lutar por um mundo diferente não é um sonho, não é uma utopia, é a vontade de fazer justiça. E justiça é uma palavra de cunho subjetivo, sabe? Então, justiça não é poder judiciário, como se diz, eu vou procurar a justiça. Não, você vai procurar poder judiciário. São coisas completamente diferentes. Mas pensar numa forma alternativa, se buscar o melhor convívio, uma melhor situação social, sabe? É um sonho, e é um sonho de justiça. Eu acho que é um sonho que cada vez mais a gente está aberto para realizá-lo, né? Eu acredito nisso. E por isso torço tanto por vocês, para que vocês possam ter na mão esse destino. Muito obrigado, Luca. Obrigado, Álvaro.